Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa análise detalhada sobre o Estatuto dos Congressistas. Olha, para quem está mirando nos cargos mais altos, dominar os artigos 53 a 56 da Constituição Federal não é só uma boa ideia, é fundamental. Nós vamos aqui, juntos, dissecar cada detalhe, cada prerrogativa e cada sanção. A meta é que, no final, esse assunto esteja completamente dominado. Então, vamos começar. Para já aquecer os motores, vamos começar com um caso prático. Uma daquelas perguntas que as bancas de concurso simplesmente adoram. Imagina a cena. Um parlamentar, um deputado, um senador comete um crime comum. E aí? A polícia pode chegar e prender na hora, em flagrante, como faria com qualquer outra pessoa? A resposta, claro, não é um sim ou um não direto. É aquele famoso depende do direito, né? E é exatamente nesse depende que a gente vai mergulhar agora. Para a gente organizar o raciocínio e não deixar nada passar, a gente vai seguir um roteiro bem estratégico. Primeiro, vamos entender o escudo, as imunidades. Depois, a gente passa para as regras do jogo, ou seja, o que eles não podem fazer. Na sequência, a consequência mais drástica de todas, a perda do mandato. A gente vai ver também as exceções, quando o cargo é preservado, e no final, claro, aquela revisão rápida, focada nos pontos que realmente fazem a diferença na hora da prova. Vamos lá para o nosso primeiro pilar. Muito bem, chegamos no coração do artigo 53. E aqui, a primeira coisa que precisa ficar muito clara é o seguinte: imunidade não é privilégio pessoal, esquece essa ideia. Pensa na imunidade como uma armadura, não da pessoa, mas do cargo. Ela existe para proteger o poder legislativo como um todo, para garantir que deputados e senadores possam discutir, votar e se expressar sem medo de uma perseguição política, de uma retaliação. É uma proteção para a democracia, não para o indivíduo. E aqui está a distinção que separa quem passa de quem fica pelo caminho na prova. É fundamental entender isso. A gente tem duas faces da mesma moeda, a imunidade material e a formal. Pensa assim, a material tem a ver com o conteúdo, com o que o parlamentar fala. Já a formal tem a ver com o procedimento, com como ele pode ser processado. Uma protege a opinião, a palavra, a outra protege a pessoa do parlamentar enquanto ele exerce o mandato. Confundir as duas é um erro fatal. E a gente não vai cometer esse erro. Vamos aprofundar um pouquinho na imunidade material. O nome técnico dela é inviolabilidade. E o caput do artigo 53 não deixa dúvida. Invioláveis civil e penalmente. Ou seja, por suas opiniões, ele não responde nem por danos morais, nem por um crime como calúnia ou difamação. E para nunca mais esquecer, o mnemônico que salva vidas na hora da prova, OPV. Opiniões, palavras e votos. Se a conduta se encaixa no OPV e tem relação com o mandato, a proteção é absoluta. E um detalhe crucial, ela é perpétua. Mesmo depois de terminar o mandato, ele não pode ser processado por algo que disse quando era parlamentar. Agora, a imunidade formal que é cheia de regras processuais. Primeiro ponto, foro privilegiado. A partir da diplomação, qualquer crime comum que um congressista cometa será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Segundo, e aqui é a clássica casca de banana de prova, a prisão. A regra é que não pode prender. A única, repito, a única exceção é o flagrante de crime inafiançável. E mesmo nesse caso não acaba aí. A prisão tem que ser comunicada em 24 horas para a Câmara ou Senado e é a Casa Legislativa que vai decidir por voto da maioria se mantém um colega preso ou não. Tá, mas e se o processo andar e o STF aceitar uma denúncia contra o parlamentar? Ele vai ser processado normalmente? A resposta é não necessariamente. O parágrafo 3º dá uma carta na manga para o Congresso. Um partido político pode pedir e a Casa, pelo voto da maioria dos seus membros, pode simplesmente apertar um pause no processo. É a chamada sustação da ação penal. E olha o passo 5, que é o pulo do gato. Quando isso acontece, não só o processo para, mas o prazo de prescrição também fica suspenso, ou seja, o Estado não perde o direito de punir no futuro. Bom, a gente já viu a armadura, o escudo de proteção. Agora vamos ver as regras do jogo. O artigo 54 é a contrapartida. Ele traz uma lista de proibições, de coisas que um parlamentar não pode fazer. São as chamadas incompatibilidades, que servem para evitar conflito de interesses e garantir que ele se dedique ao mandato. Muita atenção aqui, porque esse é o tipo de detalhe que derruba candidato desatento. O artigo 54 não joga todas as proibições no mesmo balaio. Ele cria dois momentos diferentes. Algumas coisas já são proibidas a partir da diplomação, que é quando a Justiça Eleitoral entrega o diploma. Outras proibições, mais pesadas, só começam a valer a partir da posse, que é quando ele efetivamente assume a cadeira no Congresso. Entender essa linha do tempo é chave. Certo. Vamos ver então o que já é proibido desde a diplomação.
A lógica é impedir que o eleito use a influência que está prestes a ter. Ele não pode, por exemplo, firmar contratos com o governo. A exceção, que sempre cai em prova, é para os chamados contratos de cláusulas uniformes. Pensa na conta de luz, no plano de celular, são contratos iguais para todo mundo. E para decorar as entidades onde ele não pode ter cargo, anota o mnemônico CASI-P, de cessionária, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. CASI-P. Fica fácil de lembrar. Depois da posse, com o poder na mão, as regras ficam ainda mais apertadas. A partir daí, ele não pode ser dono de empresa que tenha contrato com o governo, não pode ocupar aqueles cargos de confiança, sabe? Os chamados ad nutum, de livre nomeação. Também não pode advogar contra o poder público e, claro, não pode acumular mandatos eletivos. A posse exige uma dedicação muito maior. E se as regras do artigo 54 forem quebradas? Bom, aí a gente chega na consequência mais séria de todas para um congressista, a perda do mandato, que está lá no artigo 55. É aqui que a gente vai ver o que pode levar à cassação, o fim da linha para a carreira parlamentar. O artigo 55 traz uma lista fechada com 6 motivos. Para a gente entender melhor, dá para agrupar. Tem motivos ligados à conduta, como quebrar o decoro ou as proibições do artigo 54. Tem a ver com a frequência, que é faltar demais. E tem a ver com a situação jurídica do parlamentar, como perder os direitos políticos ou ter uma condenação criminal definitiva. E, por fim, uma decisão específica da Justiça Eleitoral. E agora, uma das maiores pegadinhas de todo esse tema. A gente sempre imagina a cassação como aquela cena de votação no plenário com discursos inflamados, mas a Constituição é mais esperta que isso. Ela criou 2 caminhos diferentes dependendo do motivo da perda do mandato. Fiquem muito ligados na tabela que vem agora, porque ela esclarece tudo. Olhem bem para essa tabela. Ela é ouro puro. Reparem na diferença. Nos casos que exigem um julgamento político, que tem subjetividade, como a quebra de decoro ou uma condenação criminal, aí sim quem decide é o plenário, e precisa do voto da maioria absoluta. Agora, nos casos que são objetivos, um fato concreto, como o número de faltas, não tem discussão. A mesa diretora não vota, ela simplesmente declara a perda do mandato. É uma diferença brutal entre um ato de decisão e um ato de declaração. E se o parlamentar, vendo que vai ser cassado, tentar ser mais esperto e renunciar antes para escapar da punição? Não adianta. O parágrafo 4º é uma regra anti-fuga. Se já existe um processo de cassação aberto, a renúncia dele fica, digamos, em stand-by. O processo continua até o final e, se a cassação for confirmada, ele sofre todas as consequências, incluindo a inelegibilidade de 8 anos. Até agora a gente focou em como se perde o mandato, mas a Constituição também pensa em como preservar o mandato. O artigo 56 trata justamente disso, das situações em que um parlamentar pode se afastar do cargo temporariamente sem que isso seja considerado um abandono. O artigo 56 traz basicamente 3 situações. A primeira é se ele for convidado para um cargo importante no Executivo, como ministro de Estado. A segunda, óbvio, é por motivo de doença. E a terceira é uma licença para cuidar de assuntos particulares, mas aqui tem 2 regras bem rígidas. É sem receber salário e por no máximo 120 dias. E em todos esses casos, para a cadeira não ficar vazia, o suplente é chamado imediatamente. Ufa! Chegamos ao fim da nossa análise. Agora é hora de consolidar tudo. Vamos fazer aquela revisão final, repassando os pontos mais importantes, aqueles que as bancas mais cobram e que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Vamos fixar esse conhecimento de vez. Primeira dica de ouro para não esquecer nunca mais. Imunidade material é igual a OPV, opiniões, palavras e votos. Essa proteção é total, é absoluta, desde que, claro, tenha a ver com o exercício do mandato. Segunda dica de ouro: prisão de parlamentar é algo raríssimo. Só e somente só em flagrante de crime inafiançável. E mesmo assim, a palavra final é sempre da Câmara ou do Senado. Eles é que decidem se a prisão vai ser mantida. Terceira dica de ouro, e essa é crucial: saibam a diferença no procedimento da perda do mandato. Se for um caso subjetivo que exige análise, é decisão do plenário. Se for um fato objetivo, incontestável, é só uma declaração da mesa diretora. E a nossa quarta e última dica de ouro: a regra anti-fuga. Lembrem-se que renunciar no meio de um processo de cassação não adianta nada. Os efeitos da renúncia ficam suspensos e o processo vai até o fim. E para a gente fechar, uma reflexão que vai um pouco além da lei seca. A gente viu a lógica por trás das imunidades, que elas servem para proteger a instituição. Mas na prática, no mundo real,
Qual é o limite entre a proteção necessária para a democracia e o privilégio que a sociedade não tolera mais? Elas são uma ferramenta ultrapassada ou ainda são essenciais para a liberdade do debate político? Pensar sobre isso é fundamental.